Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Marina, eu sou astróloga e hoje a gente vai conversar sobre os signos opostos e a importância desses signos para o nosso autoconhecimento. Então, primeira coisa que a gente já tem que estabelecer é que esse vídeo ele não vai ser sobre todos os aspectos dos signos opostos e complementares. Então, não é uma aula sobre esses signos. É mais no sentido da gente aprender como entender o nosso processo de autoconhecimento a partir desses signos. Como vocês sabem, eu trabalho com um processo de autoconhecimento, né? Então, a astrologia, para mim, ela é a astrologia pessoal, a astrologia psicológica, com essa astrologia que eu trabalho. Então, eu sempre tento trazer para vocês aqui, ou na maioria das vezes trazer para vocês, a astrologia com esse foco. E vai ser nesse tema que a gente vai conversar hoje sobre os signos opostos. Como essa energia que precisa ser integrada na nossa vida para que a gente tenha uma experiência mais satisfatória na nossa jornada, digamos assim. Eu quero que vocês tenham foco nesse vídeo no Sol. Ok? Então a gente vai falar especialmente do signo solar, não da Vênus, não do ascendente, não de Marte. Signos opostos aos nossos, eles são complementares. Então aquilo que falta em mim, tem no outro. Aquilo que eu não tenho em Áries, eu tenho em Libra. Aquilo que eu não tenho em Touro, eu tenho em Escorpião. Aquilo que eu não tenho em Gêmeos, eu tenho em Sagitário. Touro é sobre manter as coisas. Escorpião é sobre transformar. Se eu não tenho transformação, a minha vida ela estagna, a minha vida é estagnada, eu não mudo, eu nunca me transformo em algo melhor, eu sou a lagarta que nunca deixou de ser lagarta. Então eu preciso de Escorpião para fazer os processos de transformação. Escorpião precisa também aprender com o Touro esse processo de estabilizar a sua vida. A vida não precisa ser uma constante crise psicológica, emocional, a vida não precisa ser uma constante crise. Então, a Escorpião aprende com o Touro sobre estabilização, por isso são opostos complementares. Por que o foco no Sol? O Sol, que é o signo solar, que é aquele signo, quando você diz assim, eu sou de Libra, você está dizendo, eu tenho o Sol em Libra. O Sol estava nessa constelação quando eu nasci. O Sol ele é mais importante, pelo menos na minha prática astrológica, porque ele fala da nossa essência. O Sol ele não fala apenas da nossa identidade, do self, obviamente ele fala da nossa essência, mas ele também fala do nosso propósito. Todo mundo que veio para esse mundo com o Sol em Libra, de alguma maneira tem ali um propósito de relacionamento. E quando eu digo relacionamento, eu não estou apenas falando de relacionamento amoroso, né? Eu não estou falando só de casar, mas faz parte, porque é uma das maneiras com a qual a Libra lida com a vida, que é criando conexões e parcerias, né? Equilibrando as coisas, trazendo sempre a ideia de que existe o outro. Por isso é equilíbrio, por isso que é a balança, né? Então toda pessoa de Libra, ela tem esse propósito. O Sol sempre mostra o tipo de jornada que a gente está vivendo na nossa vida, né? Então, de alguma forma, todo virginiano, ele tem que cumprir algumas coisas. Se você é um canceriano e você não compreende que a grande jornada da sua vida é nutrir, alimentar, gerar e dar vida, você pode até ser uma pessoa bem-sucedida. Você não entende o seu âmago como canceriano, que você está aqui para você alimentar, para você dar vida, para você criar, você estar envolvido ativamente na nutrição, seja de um projeto, seja de uma empresa, seja de uma família, seja de um relacionamento, você vai ter sucesso. Você pode ser uma pessoa bem-sucedida, você pode, enfim, mas você não vai ter ali totalmente aquele senso de cumprir a minha missão aqui. Então, qual o papel do signo oposto nessa questão? O Sol representa o nosso propósito. O que o signo oposto vai mostrar é aquilo que você não tem, mas que você precisa desenvolver para cumprir esse propósito, para ter essa sensação de que você conseguiu realizar aquilo que você tinha que realizar nessa vida. Vamos que é aquela sensação de dever cumprido? Se você é um pisciano, falta a você algumas características de estrutura, disciplina,
organização, consistência, ordem. A vida de uma pessoa pisciana pode ser muito caótica. É com Virgem que Peixes aprende a ter estrutura na vida. Virgem traz a ordem para o caos de Peixes. Porque Virgem significa o quê? Significa você pegar vários pedaços e você formar um quebra-cabeças. Essa é uma energia virginiana. Então, detalhe, minúcia, organizar e encaixar, resolver problemas, né? Saber que cada coisa tem o seu lugar, utilidade, saber dar utilidade ao tempo que Peixes perde. Peixes é um signo que perde o tempo. Perde muito tempo, às vezes, na vida, dizendo que vai fazer alguma coisa que nunca faz. É Virgem que vem com relógio. Olha só, o tempo está passando. Então, digamos que Virgem e Peixes, só que Virgem também falta o que é Virgem. Virgem falta a facilidade, Virgem falta a espontaneidade, a sensualidade. Sensualidade no sentido de uma conexão com os sentidos, né? E não com a lógica, com a razão o tempo inteiro. A Virgem falta a experiência de deixar as coisas ir e deixar as coisas fluírem perfeitamente, sem querer controlar cada detalhe, seguir com as ondas, né? A flexibilidade, digamos assim, né? Da energia de Peixes. Então, sabe? Let your hair down, como se fala em inglês, solta o cabelo. Para a Virgem isso é difícil, muitas vezes. Então, Peixes traz essa energia de um pouquinho de caos no meio daquela hiperorganização, né, do propósito virginiano. Se é um pisciano que não exercita os elementos de Virgem na sua vida, você corre o risco de nunca conseguir fazer nada com toda essa imaginação, com toda essa criatividade. Se você é um virginiano que tem todas essas características clássicas de Virgem, de organizar, de disciplinar, de cuidar, são excelentes cuidadores os virginianos, mas você não consegue sentir a empatia, você não consegue quebrar a barreira do que é certo e do que é errado, para ter empatia pelas outras pessoas, você pode também nunca conseguir cumprir você pode nunca conseguir ter toda a experiência da vida na Terra, da vida humana, da vida com as experiências humanas, que são experiências emocionais e não mecânicas. Então, eu estou dando um exemplo aqui de quando eu pego um mapa astral, isso passa pela minha cabeça. Quem é essa pessoa? Quem já fez mapa comigo sabe que muitas vezes eu digo assim, então vamos trabalhar aqui a energia do signo oposto. Por que existe essa oposição? Por que é necessário que a gente não tenha tudo, né? Que eu não tenha todas as qualidades, que eu não tenha todas as habilidades? Para ensinar humildade, né? Eu tenho essa crença pessoal de que os signos opostos nos ensinam, a ideia, né, do signo oposto é para nos ensinar humildade, né? Para a gente não achar que nós podemos tudo. Eu me lembro que uma vez eu estava lendo um romance que se passava na Arábia, né? Acho que era na Arábia Saudita, mas eu não tenho certeza. E o personagem muçulmano, ele explica para a mocinha da história que nada lá é perfeito. Até a tapeçaria, muito famosa no mundo inteiro, caríssima, ela não é perfeita, ela tem sempre um nó que está mal feito ou mal ajambrado. Eu não vou lembrar agora perfeitamente da frase. Mas o que ele queria dizer é que você não quer despertar o ódio dos deuses. Só o Deus pode ser perfeito, não o ser humano, não as coisas que o ser humano faz. Então tudo tem que ter uma imperfeição na cultura deles. Nada pode ser perfeito, né? Senão atrai a inveja divina. Então, digamos que nós não podemos ser perfeitos. Nós precisamos ter humildade e aprender com o nosso esforço novas características e habilidades que complementam aquilo que nós não temos naturalmente. Coisa que aparece muito como uma dúvida é: Marina, por que os signos opostos eles não são feminino e masculino, já que as duas polaridades se complementam, as polaridades feminina e masculina? Bom,
Aí a gente tem que entender uma coisa, né, que é um pouco... É por isso que eu falo que oposição é complexidade. Tanto que o aspecto da oposição, ele não é fácil de ser interpretado no mapa astral, tá? Nada é muito simples quando a gente chega nessa parte da astrologia e de aspectos, tá, gente? A gente precisa entender que feminino e masculino são inteiros em si. Os signos opostos são opostos, mas eles estão sempre na mesma polaridade. Então, Câncer é feminino e Capricórnio é feminino. Aquário é masculino e Leão é masculino. Então, Câncer e Capricórnio formam uma unidade da energia feminina. E Leão e Aquário formam uma unidade e se integram dentro da energia masculina. Eles não passam para outra energia. Assim como Peixes e Virgem são femininos. São coisas que têm ali características opostas, mas que juntas formam algo que ainda está dentro de uma polaridade específica. Interessante Peixes e Virgem, porque Virgem é o feminino seletivo, é o feminino discriminador, né? Eu tô falando de discriminar aqui, gente, no sentido de avaliar e ver o que é melhor e o que não é, que é uma coisa muito da natureza feminina, tá? A natureza feminina, ela tem essa questão da seleção, de selecionar, da crítica, né, do detalhe. A gente que é mulher, a gente tem um olhar bem virginiano da energia feminina, de ir tudo nos detalhes. Eu me olho no espelho e eu não vejo o todo, eu vejo os detalhes, né? Por isso que a gente, né, maquiagem, enfim. Então a energia feminina, em geral, ela é mais orientada, dentro de Virgem, orientada para o detalhe, para a perfeição, ok? E já Peixes é o outro lado dessa moeda feminina, que é o lado da fluidez, é o lado da receptividade, é o lado da gentileza, da suavidade feminina, ok? E juntos, eles formam uma energia feminina, não uma energia masculina e feminina. Porque a energia feminina e masculina, gente, elas dançam uma com a outra, mas elas não se misturam necessariamente, tá? Feminino, energia feminina e energia masculina, elas dançam, mas elas não se tornam uma coisa só. Os dançarinos, eles dançam um com o outro, mas eles são coisas diferentes, são duas polaridades. No que concerne os signos opostos na astrologia, eles não são opostos nesse sentido, né? Eles são opostos no sentido de que eles têm características que juntas formam algo inteiro, ok? Por isso que são signos que têm a mesma modalidade, que é o modo, é a maneira como aquele signo age. Então, por exemplo, Peixes e Virgem são signos da modalidade mutável. Aquário e Leão são signos da modalidade fixa. Leão e Aquário são signos fixos, são sobre liderança, inspiração, idealismo, coragem. E Leão é a coragem de ser um indivíduo, de proteger o eu, né? Sua individualidade. E Aquário é a proteção da individualidade do outro, né? É a noção de comunidade, mas ambos são protetores, ambos são líderes, ambos inspiram, né, os outros, e ambos são para fora, energia masculina. Ambos se projetam para o mundo ao invés de se projetar para dentro, como a energia feminina. É complicado muitas vezes a gente explicar certos aspectos, porque, pelo menos para mim, ensinar astrologia não é fácil, gente, porque vejam, eu sinto a astrologia. É claro, eu sei a astrologia, mas eu sinto a astrologia. O que eu quero dizer? Colocar em palavras certos aspectos não é fácil. Quando eu pego um mapa, eu não só vejo aqueles aspectos e eu entendo logicamente o que eles significam. Qualquer astrólogo vai concordar que não existe esse logicamente significam. Você monta toda uma ideia do mapa na sua cabeça. E eu, como sou uma pessoa mais da sensibilidade mesmo, eu sinto o mapa daquela pessoa. Eu já tive momentos enquanto eu estava gravando ali, eu faço mapas por áudio. Enquanto eu estava gravando um mapa feminino, que é um mapa que eu criei para mulheres, né, sobre energia feminina, e eu tô falando e me vem uma vontade de chorar. Isso aconteceu pontualmente algumas vezes, e se a pessoa teve a sensibilidade, ela pegou a minha voz trêmula, né? Porque eu fiquei, aquilo chegou tão forte em mim que eu me emocionei com o que eu senti ali naquele aspecto, principalmente aspectos de dificuldade, aspectos que falam de situações envolvendo família, envolvendo dores, ok? Traumas.
Enfim, então, para mim, a minha maneira como eu lido com a astrologia, às vezes é difícil explicar. Por exemplo, quando eu olho para uma oposição, eu sei o que aquilo significa de maneira. É lá dentro, meu âmago entende uma oposição, mas talvez explicar uma oposição sem ser técnica demais e ser aquilo que vocês vão ler em qualquer outro lugar, não é simples. O ponto é que há um conflito ali, né? E geralmente esse conflito de você ter um aspecto de gangorra, né? Imagina que você tem uma oposição. Então aqueles dois planetas, eles estão assim, olha, um olhando para o outro, fazendo uma gangorra. Lembrando, gente, que a oposição ela pode ser por signo, ela pode ser por grau, tá? Por isso que a astrologia não é um negócio simples. Tem que olhar o mapa, tem que saber direitinho. Mas vamos falar aqui da oposição por signo, né? Então, Áries e Libra, Touro e Escorpião. Então, sempre vai criar um aspecto entre uma... Por exemplo, eu tenho uma casa em Virgem e uma casa em Peixes, criou-se um aspecto entre aquelas duas casas, ok? Uma está olhando para a outra, elas vão trocar energia. Necessariamente, toda casa 1 vai estar olhando para a casa 7, toda 2 vai estar olhando para a casa 8. Isso daí é um fato, tá? O que vai ser interessante ver é como que os planetas vão estar interagindo ali nessas casas, os que se opõem. Uma coisa que eu reparo, então, que eu sinto muitas vezes com a oposição, é esse conflito interno dentro da pessoa, que a puxa para dois lados diferentes, né? E cria necessariamente uma projeção. Então, as pessoas que mais projetam são as pessoas que têm oposição no mapa, ou que têm muitas oposições no mapa. Elas projetam muito no outro do que está acontecendo dentro dela. A pessoa que tem muitas oposições, a primeira coisa que vem na minha cabeça é: já parou para pensar que não é o mundo que é mal? Não é só o mundo que é mal, mas é você também. Já parou para pensar que não é todo mundo que é teimoso, é você que é teimosa? Já parou para pensar que talvez não sejam os outros que sejam descompromissados, você é assim, né? Tem alguma coisa que você está atraindo no outro que está em você, o que você vê demais no outro, na verdade você tem em você. Então, a oposição não é um aspecto simples de você ter no seu mapa, é considerado o aspecto mais impactante junto com a conjunção, que é quando você tem os dois planetas no mesmo signo, né? Ou em graus próximos ali. Então, assim, é um aspecto importante quando a gente vê uma oposição. Ele vai eclipsar tudo que está ao redor, ele vai tomar conta daquela pessoa. Nós somos muito guiados pelas oposições dos nossos mapas, né? Você pode ser a pisciana mais fofa do mundo, mas se você tem uma oposição entre Marte e Plutão, você vai ter ali um temperamento diferente. Elas necessariamente nos cegam para nós mesmos, né? Então, a pessoa que tem muita oposição, ela tem a seu favor, geralmente são pessoas extremamente criativas, porque tudo que envolve esse conflito interno, na prática, gera uma pessoa interessante, gera uma pessoa diferente, gera uma pessoa que tem ali uma originalidade, né? Gera uma pessoa, cria ali uma pessoa interessante mesmo de você observar. Geralmente são dinâmicas, são criativas, são atraentes, são carismáticas, mas dentro delas existe ali uma dificuldade muito grande de lidar com o eu, com elas mesmas, e ter autoconsciência. São aquelas pessoas que não fazem ideia de que elas agem da maneira como elas agem, de que elas falam da maneira como elas falam, né? Eu já tive muitas clientes que era mais ou menos assim: todo mundo é grosso, eu sou um doce de coco, né? Eu sou um bolinho de morango, é todo mundo que é grosso. Aí eu te pergunto, mas você já reparou que você é grossa? Você já reparou que você tem um jeitinho assim de falar que é meio, né? Então, às vezes a pessoa não faz ideia, e muitas vezes são as pessoas que vão olhar para o astrólogo e vão dizer: eu não sou assim, não sou assim. Quer dizer, por quê? Porque ela tem duas energias diferentes dentro dela, opostas dentro dela, que estão tentando o tempo inteiro se encontrar naquela modalidade, que é o que elas têm em comum. Se essas pessoas elas estivessem sempre procurando dentro delas uma consistência, uma integridade, que é difícil,
porque justamente elas se sentem muito divididas. Então, por exemplo, isso aqui é um clássico, tá? Eu não sei a experiência de outros astrólogos, mas para mim é um clássico. Sol, casa 1, Lua, casa 7. A pessoa, ou seja, a oposição entre Sol e Lua, envolvendo a casa do eu e a casa do outro. A pessoa, quando tá solteira, quer estar casada, quando tá casada, quer estar solteira. Então é sempre uma constante insatisfação e frustração. A vida das pessoas que têm oposições entre planetas pessoais pode ser sempre uma constante insatisfação. Lua e Marte. Queria estar em casa, na minha casinha, tomando um cafezinho, tomando um chocolate quente e não estar nessa festa, né? Ou eu queria tanto estar fora de casa, eu queria tanto estar fazendo alguma coisa bacana, né? Eu queria tanto estar viajando, né? Cercada de pessoas, numa balada, dançando, e tô aqui enfiada em casa. Aí você põe essa pessoa lá na festa, ela fica desesperada, ela quer sair. Você põe essa pessoa na casa dela, ela fica insatisfeita porque ela tá em casa. Quer dizer, é sempre um conflito entre duas coisas muito opostas dentro de si. E isso pode gerar uma bipolaridade, né? Não estou falando da bipolaridade no sentido psiquiátrico, tá, gente? Eu tô falando no sentido de dois lados que constantemente ficam ali puxando aquela pessoa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma oposição de Júpiter e Saturno no meu mapa. E eu tô sempre muito dividida entre fazer ou não fazer. Eu tô sempre muito dividida entre comprar ou não comprar. E Saturno sempre ganha. Saturno ganha de Júpiter a qualquer dia, qualquer hora, tá, gente? Porque ele reprime, ele limita. Ele limita. Então, assim, mas existem... Aí de repente eu vou e compro e eu perco o controle. Então, isso é a energia da oposição. Ela não consegue encontrar uma estabilização. Então, as pessoas que têm oposições muito grandes no mapa, né? Eu tenho tal signo em Virgem, eu tenho um planeta em Virgem e um planeta em Peixe, eu tenho um planeta em Capricórnio, um planeta em Câncer, fazendo uma oposição. Eu preciso ter consciência de onde que isso está rolando. No meu caso, estou em casas de dinheiro. Então, quais são as casas em que isso está acontecendo? Né? Como que isso está afetando? Como que essa dificuldade de ter uma consistência está afetando a minha vida? Ok? Por quê? Porque esses signos foram feitos para se integrarem, para você conseguir ali pegar o melhor daqueles dois mundos e gerar uma coisa positiva, uma coisa construtiva. Onde quer que exista uma oposição no seu mapa natal, no seu mapa astral, você precisa fazer um esforço consciente de tentar entender você mesmo, fazer um processo de autoconhecimento naquela questão. Se é Lua e Marte, é necessidade que eu preciso versus o que eu quero, o que eu desejo. Por que essas coisas elas não conseguem fazer sentido para mim? Por que eu quero o que não me faz bem, o que não me dá o que eu preciso? Por que eu desejo coisas que não me alimentam, que não me nutrem? Enfim, a oposição na astrologia, ela vai sempre falar desse processo de autoconhecimento muito forte, mais do que uma conjunção, mais do que uma quadratura, porque a quadratura, meus amores, a gente pode falar sobre a quadratura em outro momento. A quadratura, você não ignora ela, você não finge que ela não existe. Você tem consciência o tempo inteiro de que você tem aquele problema. A oposição, muitas vezes, ela é completamente projetada. É todo mundo que é mal, é todo mundo que é chato, é todo mundo que é agressivo. Eu não. Entende? Então, pessoas com oposições precisam, mais do que qualquer outra pessoa, trabalhar o autoconhecimento mesmo e a sinceridade e a honestidade. No final de tudo isso, a gente retorna para a questão do início do vídeo, que é o quê? Signos opostos são sobre autoconhecimento. São sobre eu saber aquilo que eu tenho, aquilo que eu não tenho e como que eu desenvolvo essas características, ok? Para encontrar equilíbrio. Oposições são sobre equilíbrio. Equilíbrio na minha vida, naquela questão que envolve uma oposição, seja dentro do seu mapa, seja você ter oposições no seu mapa, ou simplesmente essa parte mais primitiva ali do eu tenho Sol em Virgem e eu não tenho as características de Peixes, eu tenho Sol em Leão e eu não tenho as características de Aquário, eu não sou uma pessoa gregária, eu sou leonino, eu só penso em mim. Desculpa aí, pessoal de Leão, mas eu tenho mais foco na minha individualidade, no que é melhor para mim, no que vai fazer com que eu apareça mais. Como que eu posso me tornar uma pessoa me preocupar mais com a comunidade, com as outras pessoas,
dar a vez para os outros também. Enfim, sempre sobre equilíbrio e sustentação e autoconhecimento, quando a gente fala das oposições na astrologia. Uma dica que eu dou para finalizar o vídeo, lembrando, gente, que esse vídeo aqui, eu não consegui falar sobre tudo que eu gostaria de falar sobre esses aspectos, sobre oposições, porque é muita coisa para falar, né? Então, eu tenho que sair cortando, às vezes o vídeo fica meio picadinho mesmo, mas já vai ficar mais longo do que eu planejava, né? Mas uma dica que eu dou a vocês, dê uma olhada na casa em que o signo oposto ao Sol, nosso propósito, em que o signo oposto ao seu Sol está. Por exemplo, aqui, no meu caso, eu tenho o Sol em Peixes, fazendo uma conjunção ao meio do céu, casa 10, fazendo uma oposição clara à Virgem, né, que está ali no meio, no fundo do céu, na minha casa 4, que é a casa, da família, né, da raiz, da base. Eu, mais do que ninguém, preciso aprender a ter organização, ordem e estrutura na minha casa, no domicílio, e dentro de mim, porque a casa 4, ela fala do nosso mundo interior também. Eu preciso aprender a colocar ordem no meu caos interno, senão eu posso me tornar muito caótica emocionalmente, ok? Então, isso eu estou dando um exemplo de como eu leio o meu mapa, e vocês podem fazer a mesma coisa aí com o de vocês, ok? Onde que está o signo oposto ao seu Sol? E se você é uma pessoa que tem o aspecto, que aí é uma outra, né? Você tem a oposição as posições de planetas no seu mapa. Quais são essas oposições? Quais são os signos que estão envolvidos? Quais são os planetas que estão envolvidos? Quais são os arquétipos, gente? Planeta é arquétipo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma conversa boa, pelo menos para mim. E a gente se vê no próximo vídeo.